Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Meio Metro de Pedra. Chama-se Meio Metro de Pedra e é um filme realizado por Eduardo Moraes que documenta a história do rock and roll nacional desde o surgimento, no final da década de 50, até aos dias de hoje. Um filme que desenterra vidas cheias de rock e nomes que, inspirados por bandas como os Shadows, Bill Haley ou os Beatles, abalaram as editoras e o público português e que, movidos por um impulso ousado, na altura, percorreram o psicadelismo dos jazz, o punk dos Aqui del Rock e estabeleceram esse som emergente nos anos 50 em pontos nevrálgicos como Braga, Coimbra ou Barreiro. A música a nível massivo nos dias de hoje está a atravessar uma época completamente miserável. O menosprezo pelo físico e pelos valores históricos estão completamente impostos numa cultura de massas, e cada vez há menos gajos que conseguem remar contra a maré. E o documentário nos dias de hoje também consegue ter uma força espetacular. Com o devido respeito, já enjoou a falar sempre dos mesmos, que os Rui Veloso, os Chutes e Pontapés, os José Cid, gajos muito mais importantes, ou tão importantes quanto eles, que se calhar fizeram tanto pela história da música como eles próprios. Eu sou da fase do rock and roll. De início dos anos 60. Foi em 1961. Em 63. Em 64, 65. O público via de toda a parte do país. Em 1966, 67. 67, 68. Ou tiram o pano ou vão todos presos. Depois do 25 de Abril. A sonoridade que nós trouxemos era tão radicalmente diferente. Para nós era assim, e a mim que me importa se há conquistas ou não há. É normal o gajo reprimir sempre que está à frente de uma câmara e é um facto que conseguiria ter quase um documentário paralelo, só com as conversas que foram feitas fora de filmagens. Mas também, pronto, obviamente, na altura de filmagens o método era aquela absorção de informação e aquela troca de impressões sobre o rock e sobre a história, sobre histórias disto, relatos daquilo, experiências, blá blá blá. Eu quero literalmente contaminar os espectadores com a história que estes intervenientes relatam e acho que com este circuito consigo criar uma aproximação entre o próprio conceito do filme e os próprios espectadores. Meio Metro de Pedra, de Eduardo Moraes, continua a ser exibido em várias salas de cinema espalhadas por Portugal e é um documentário a não perder. Não se passava absolutamente nada e havia uma necessidade de ver uma banda assim. De querer ter bandas, por exemplo, se calhar daquele género, querer fazer uma cena, querer criar um movimento. Todas estas cenas são feitas à imagem do país, quer dizer, não são feitas com centenas de pessoas, são feitas com um pequeno grupo de pessoas. Se fores a ver bem, realmente são duas bandas daqui, duas bandas dali, começa a falar da movida barreirense e a movida de Coimbra e a movida de Barcelos e a movida de Macedónia, quando se calhar deveria estar a falar de uma movida nacional.